Entrevista. Amanhã é o Dia dos Namorados. Essa é uma data em que os casais usam para surpreender a pessoa amada. Já para os solteiros, alguns passam sozinhos de boa, sem nenhum problema, mas alguns precisam trabalhar os sentimentos porque é uma data bem sofrida, principalmente se a pessoa estiver roendo, viu? Renata, vamos saber como lidar com os sentimentos de maneira saudável, né? Vamos conversar agora com a psicóloga Franciele Vilmara, que está conosco aqui no estúdio da cidade. Franciele, obrigado por atender nosso convite. Bom dia para você. A gente está com o microfone desligado. Isso, sobe por favor. Agora. Isso, obrigado. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que nos toca de diferentes formas. Franciele, a gente sabe que o Dia dos Namorados é uma data comercial, né? Para movimentar aí o comércio, a troca de presentes. Mas a gente sabe que, começando pelos solteiros, né? Para quem não está muito bem, é uma data que machuca, né? Ou se a pessoa está solteira há muito tempo e não consegue encontrar o amor, ou se a pessoa acabou um relacionamento, ou se a pessoa perdeu alguém querido. É um dia que mexe demais. Tem como se proteger desse dia? Na terapia cognitivo-comportamental, Renata, a gente entende e aprende que os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente nas nossas emoções. E aí nós temos uma coisa que nós chamamos de distorção cognitiva. Essas distorções cognitivas, elas fazem com que nós possamos enxergar a vida de uma forma completamente distorcida. E a gente pode fazer uso daquilo que chamamos de comparações injustas. O que seria isso? Seria, utilizando aqui uma analogia, olhar para a vitrine de outra pessoa ali pelas redes sociais e comparar isso com os bastidores da nossa própria vida. O problema dessas distorções cognitivas é que eu trago pensamentos irrealistas para a minha própria vida, de que eu não sou bom o suficiente, de que mais um ano eu estou sozinho, de que isso não deveria acontecer. E essas distorções cognitivas fazem com que a pessoa sinta ali um sofrimento, seja de fato um dia doloroso. E aí, respondendo a sua pergunta, né, como é que nós podemos nos proteger disso, é utilizar aquilo que nós chamamos de reestruturação cognitiva, buscando pensamentos alternativos que sejam mais funcionais para essa ocasião. De que, ok, eu estou solteiro na data de hoje, mas isso não define a minha vida, isso não rotula, o status de relacionamento não me rotula. Franciele, essa questão das comparações, né? Muita gente que acabou um relacionamento recente ou que tem na memória algum relacionamento que acabou de maneira traumática, nessa data traz isso de volta e começa a fazer comparações com outras pessoas ou começa a rememorar aquilo para tentar, digamos, imaginar o que poderia ter feito ou o que não deveria ter feito. Isso é saudável? Não, de modo nenhum. Esse sentimento de culpa, esse sentimento aí de remorso, de ficar remoendo aquilo que aconteceu no passado, de usar, aí a gente utiliza mais uma distorção cognitiva, que é o famoso e se não tivesse sido dessa forma, e se eu tivesse conduzido o relacionamento de outra maneira, isso traz ali um sofrimento e acaba sendo doloroso também para essas pessoas. O que se pode fazer é o famoso buscar aprendizado. O que é que eu posso aprender desse relacionamento e o que é que fica para mim de forma saudável para que eu não aplique ali nos relacionamentos futuros. Aí é o X da questão, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas vão passar a data sozinhas, mas porque não conseguem se recuperar dos relacionamentos que essa pessoa teve e começa a replicar no outro, e até mesmo a outra pessoa nova ali está afim, mas ela começa a receber uma carga injusta que não é dela e a coisa não vai para frente, né, Franciele? Como se curar, de fato, de algo que não foi positivo e para ficar aberto, né, para novas possibilidades? E também, Renata, para não impactar a vida de outras pessoas, né, como você mencionou, porque acaba também gerando sofrimento ali nesse outro. Olhar para esse tempo ali de término, encarar esse momento como uma forma de recuperação, de buscar autocuidado, de entender o luto, de que sim, você vai sofrer, você vai se sentir triste, haverá momentos em que você sentirá ali uma certa solidão, mas entender esse processo como algo que é passageiro, que é temporário, e buscar formas de autocuidado, buscar formas de aprimorar e desenvolver as suas próprias habilidades pessoais.
E o medo de sofrer novamente. Né? Eu digo que tem algumas amigas assim que não querem, às vezes até quando sentem que estão envolvidas, param mesmo ali, não vou, porque eu sei que eu vou me dar mal. E aí você acaba perdendo uma grande oportunidade de conhecer uma pessoa bacana, de se relacionar, mesmo que não dure, né? Mas que aproveite aquele tempo ali para uma experiência positiva. Exatamente isso. As emoções humanas, elas acabam influenciando também nos nossos comportamentos. E aí a gente sempre utiliza um termo na psicologia que é o seguinte, é conseguir tolerar a incerteza. Por mais que o medo esteja presente, é possível você aprender a tolerar essa incerteza, porque nós não temos certeza ali do que pode acontecer, se será um relacionamento duradouro, se trará frutos desse relacionamento. Então é tolerar essa incerteza e saber que a emoção do medo é passageira e aproveitar o momento presente. Eu trago aqui um outro lado disso que falou a Renata. Da mesma forma que existem as pessoas que se retraem, que não estão abertas, também tem as pessoas que acabam sendo levadas a se abrirem e não estão preparadas. E aí pensam, por exemplo, Dia dos Namorados é o momento de encontrar um amor, mas talvez não esteja emocionalmente pronto para isso, pronta para isso. E vai na emoção, na empolgação, porque alguém está dizendo que devia ir, que devia se abrir. É preciso também pensar nisso, né? Respeitar o seu tempo, respeitar a sua circunstância. Se não dá para você, não vai. Exatamente. Olhar para a vida com equilíbrio, né? Conseguir equilibrar essas emoções e entender ali o que é possível de ser feito naquele momento e não agir de forma impulsiva, de forma incoerente com os valores que a pessoa tem para a sua vida, com aquilo que está buscando. E ainda tem os emocionados demais. A pessoa deu um bom dia, assim, já é a pessoa já da tem sonho de vida eterna, já está pensando no vestido do casamento. Nome dos filhos. Exatamente. Tem isso também, né, Franciele? Também tem isso. Essa parte aí emocional, cognitiva, né, da emoção, mais uma vez, falar um pouco mais alto e a pessoa fazer ali também uso da distorção cognitiva, de fazer previsão do futuro, sem saber ao certo o que esperar daquele relacionamento. Agora tem uma questão, né, Renata? São duas pessoas diferentes. Então muitas vezes você está numa relação e de repente um lado está mais envolvido do que o outro. Um lado está mais comprometido, já no comecinho ali já acha que vai dar tudo certo. E o outro lado ainda está na experiência, ainda está vendo se vai ou não. Como lidar com isso? Tanto no lado da pessoa que quer algo mais sério e vê no companheiro ou na companheira uma certa distância ainda, que não está na mesma sintonia, ou o contrário. Como é que faz isso, Franciele? Deixa eu só complementar, Vitor. E às vezes nem é porque você é emocionado demais e o outro é mais tranquilo. E você acha que o outro não gosta, não está na sua vibe. Mas as pessoas precisam entender que somos indivíduos, né? As pessoas são diferentes, elas reagem. Sentem diferente. E a gente fala aqui de casamento, né? Eu sou filha única, a Mário é de uma família gigante, então quando a gente vai para debaixo do mesmo teto, é complicado, né? A convivência. Isso não quer dizer que um é mais esforçado ou menos que o outro, ou que um gosta mais, gosta menos. É porque as pessoas simplesmente reagem diferente, né? Ao que é nos apresentado na vida. Isso. É parar de fazer uso do achismo e utilizar a comunicação assertiva. Perguntar ali de fato à pessoa o que é que ela quer, alinhar as expectativas enquanto casal e fazer uso do diálogo, que é a chave do negócio. Por falar em casal, né? A gente sabe também que nesse momento a gente estava falando muito para os solteiros, mas a gente sabe também que tem gente, né, como o Vitor falou aqui, que está junto, mas assim... não sabe, muita divergência, sabe que tem um sentimento, mas termina não durando e os relacionamentos estão cada vez mais passageiros. De fato, o que é que acontece? As pessoas precisam uma terapia, né, para ajudar, facilita tudo na vida? A terapia facilita nessa busca de autoconhecimento, de autocuidado, para entender ali quais são os principais pensamentos que estão contribuindo para essas situações. Mas também é fazer uso de Bauman, lembrar que as relações atualmente estão líquidas, são relações rasas, a busca ali pelas coisas mais breves também acabam influenciando esse comportamento de terminar o relacionamento sem buscar ali a comunicação, sem conversar com a pessoa e tentar resolver os problemas da melhor forma possível. E essa questão do desistir está em tudo, né? A gente vê até no
no trabalho também, nessa geração mais novinha, na primeira dificuldade, não quero mais. E para um relacionamento não pode ser assim, né? É preciso insistir, né? Dar uma nova oportunidade. Às vezes você deixa passar uma pessoa legal porque ela divide o cabelo de vez da direita para a esquerda, divide da esquerda para a direita. E isso, Renata, desculpa, isso traz uma baixa ali na autoeficácia, né, do indivíduo, de achar que ele realmente não tem capacidade de se manter em um relacionamento, porque ele entra no pensamento de que todos os relacionamentos que eu tentei até aqui, eles encerraram, eles não evoluíram da forma que eu gostaria. Então, essa baixa na autoeficácia da pessoa vai sendo reforçada e ela vai realmente se isolando e se distanciando ali de algo que para ela talvez fosse importante. Nesse final de semana eu acompanhei uma reportagem do do casamento mais longevo do mundo. E quando a entrevista foi feita, né, só a senhora conseguia ainda falar, né, já são muito idosos, já passam dos 100 anos, e a senhora disse o seguinte, foi perguntada a ela, em algum momento vocês pensaram em se separar? E ela disse, isso nunca passou pela cabeça. Agora, é importante a gente levar isso para o contexto da época do casal. Sim. E pensar na nossa época também, né? Porque na época em que esse casal se forma, a separação não era uma coisa em perspectiva. E principalmente para a mulher, né? A mulher separada não tinha valor de nada. Então, quando ela fala sobre isso, a gente não está falando que foi um casamento perfeito, sem dificuldades. Nós estamos falando que as dificuldades eram superadas até porque não era algo em perspectiva a separação. Era um tabu da sociedade, tanto para o homem, principalmente para a mulher. Hoje nós temos um tempo diferente. E a gente precisa pensar em outros aspectos também, né? O aspecto mesmo da nossa vida em bolhas precisa ser pensado, né? Você está numa bolha e conhece uma pessoa que de repente não está dentro daquela tua bolha ali, ou seja, não tem os mesmos gostos. Como alinhar as expectativas? E aí você não consegue entender que trata-se de uma outra pessoa, que pensa diferente, que vem de um outro ambiente, que está com acesso a outras informações. E na primeira divergência, você acha que aquilo já é o suficiente para encerrar o relacionamento. Vou dar um exemplo bem raso aqui. Toalha molhada em cima da cama. Para uns é uma toalha molhada em cima da cama. Para outros é um crime. Você deixar uma toalha molhada em cima da cama. Vai molhar o colchão, vai dar fungo, alguma coisa. E para outra pessoa... E aí você termina tendo um conflito do tamanho do mundo por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Eu não gosto. Mas Mário Flávio se pra deixou. Ele tá tudo bem. Aí o que a gente combinou, você pode deixar a toalha molhada do seu lado da cama, porque quando você for deitar, aí só o seu lado vai estar molhado, vai estar úmido. A impressão que passa, Franciele, é que é preciso que as pessoas pensem um pouco mais sobre isso, né? No momento que estejam conhecendo o outro, que conheçam para além da superficialidade, e quando percebam um comportamento, ao invés de julgá-lo trazendo para a própria régua, tenta entender, como a Renata disse há pouco, né? Ela vem de uma família em que ela é filha única. O Mário Flávio é de uma família de muitas pessoas. Então isso traz diferenças. Foram pessoas criadas em ambientes diferentes, com referências diferentes. Então é preciso levar isso em consideração para não levar tudo a ferro e fogo e ter mais empatia com o outro também, né? Entender a influência do ambiente, né? A história prévia ali da pessoa que você não conhece e fazer como Renata mencionou, buscar ali resoluções de problemas que sejam coerentes, que sejam ativas para os dois e que ambos possam sair beneficiados. Negociações, né, Renata? Negociações, né? Como eu falei, eu sou filha única e tudo era meu. Na casa de Mário Flávio, tudo era comunitário. E aí, já pensou? É complicado. Mas isso acontece, gente. Eu fiz terapia, no momento não estou fazendo, mas assim, foi muito importante para mim quando eu descobri que a dimensão das coisas depende de mim. Né? Não adianta esperar o outro mudar, não adianta... Claro, quando a gente gosta, a gente vai se adaptar, porque a gente sabe que a gente tem comportamentos que o parceiro deixa o parceiro triste. Então, você não vai ficar insistindo naquilo. Mas é uma lógica do relacionamento enquanto construção, né? Sim, que é algo que vai sendo produzido a cada nova experiência junto, né? E isso traz um ponto, Renata, que eu gostaria até que a Franciele falasse um pouco, que é a questão da expectativa. A gente já tocou sobre isso. No Dia dos Namorados, por exemplo, tem lá a expectativa de, vou ganhar tal presente, vou ser levado ou levada para tal lugar, e vai acontecer isso. Tem gente que já roteiriza o que vai acontecer. Só que não está combinado com a outra parte. E se a outra parte pensou diferente ou não atendeu alguma coisa, isso pode trazer um impacto para a relação também. Então,
essas expectativas, assim, sem compartilhar com o outro, pode ser problemático para o relacionamento, né, Franciele? Agora o recado é para os casais, viu? Para os casais. Construir essas expectativas irreais, isso pode trazer ali uma série de prejuízos, porque como vocês mencionaram, é algo que não foi alinhado, não foi estabelecido, e aí você fica na busca do dia perfeito. Eu espero que hoje saia conforme aquilo que eu planejei. Só que o que eu planejei não foi comunicado para o meu parceiro, ele não está ciente daquilo que eu espero. Então, entender também que essas expectativas irreais podem resultar em frustração, em sentimento de tristeza, e um dia que deveria ser romântico acaba trazendo ali prejuízos para o casal. Ou o inverso, né, Renata? A pessoa pensa tudo e ela executa, faz acontecer. Mas ela está esperando que a reação do outro seja de uma certa forma. Só que você não controla a reação do outro. Aí vem uma reação que não está compatível com o que você imaginava. Olha, fica chateado. E outra dica aqui, se você vai levar a sua parte mais dos homens, se você vai levar a sua parceira para jantar, ou você reserva antes, ou não vai, porque vocês vão ter raiva, vocês vão ficar indo de restaurante em restaurante, vai demorar, não vai dar certo. Então, façam as coisas com antecedência. E, se possível, sem preocupação com a hora. Com hora. E senão fica, já chega estressante. E já tem o local depois também, porque se você não for cedo, pode ser que você não encontre vaga. É verdade. Franciele, para encerrar, né, qual a dica para um bom relacionamento? A sugestão é que faça uso ali de gestos genuínos, que você busque conquistar todos os dias, assim como a fase inicial do namoro. Nós sabemos que o Dia dos Namorados hoje, ele não é comemorado apenas por namorados, mas por pessoas que estão ali se conhecendo, por casais mais novos, casais mais velhos. Então, buscar realmente essa essência que tem ali no início do relacionamento, de praticar gestos genuínos, de ser autocompassivo com as pessoas, de ter empatia. E a reflexão é que se faça uso ali nesse dia daquilo que seja importante para o casal. Perfeito. Muito bem. A Franciele Vilmar, é psicóloga, conversou conosco aqui sobre como lidar com as emoções neste Dia dos Namorados. Muito obrigado, Franciele, e até uma próxima oportunidade. Até, obrigada. Vamos ficando por aqui. Vem aí Aline Souza e o... Vai pedir o quê? Um cheiro, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Bom dia.